O mês de março de 2016, em Angola, fica marcado por vários acontecimentos não indiferentes. Eh, Primeiro, a Carta dos Bispos Católicos de Angola, que denuncia, sem meias palavras, a triste situação a que se chegou com um governo fortemente partidarizado, entretanto permeado de corrupção, arrogância e impunidade. Da anunciada distribuição equitativa que se colheu é a depauperação da população e uma crise econômica sem precedentes. Naturalmente existem desculpas. Entretanto, é isso que está: pobreza e corrupção. Segundo, temos a catástrofe quase apocalíptica que assola Luanda, com uma infinda e assustadora procissão de mortes. A causa das causas das mortes é conhecida: é a quantidade excessiva de lixo que se acumulou na cidade capital. No tempo oportuno, houve denúncias, houve avisos, entretanto, como sempre, as críticas são colhidas negativamente e como tentativas de inverter a ordem estabelecida. Inclusive, as pessoas chegam a ter medo de criticar ou de expor alguma situação, com medo de serem acusadas de preparar algum golpe de Estado. Mas a realidade está aí, temos muitas mortes. E naturalmente também foi assustador o tipo de solidariedade que se manifestou, porque os hospitais não tinham medicamentos, mas pessoas e associações próximas do governo tinham medicamentos. Portanto, mas essa é uma reflexão a fazer no momento posterior. Nos últimos dias, o acontecimento de destaque, portanto, é a sentença dos 17 jovens que inicialmente foram acusados de estarem a preparar um golpe de Estado e no final foram condenados, entre outras coisas, como uma associação de malfeitores. Neste vídeo nós vamos procurar, através de um documento do ordenamento jurídico angolano, tentar enquadrar a expressão associação de malfeitores. Naturalmente, é na perspectiva leiga, na perspectiva de um cidadão comum que não estudou direito, não entendo nada de direito. Entretanto, acho que é importante que as pessoas saibam, possam compreender o que se faz, o que se diz. Mas antes de mais, é importante lembrar e sempre o primeiro artigo da República de Angola, ou seja, o primeiro artigo da Constituição da República de Angola. E diz o seguinte: Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Portanto, o presidente da República, todas as estruturas do governo representam o povo angolano. Portanto, não é a situação que se chegou, que parece que de um lado está o Estado e do outro lado está o povo angolano. Falando de lei, aqui dois aspectos importantes, talvez, que ajudem a compreender e a confrontar as coisas. A religião tem como base de referência ética e moral Deus. As escrituras são a regra manha, referência imutável para o ensino e inspiração para orientar a vida individual e comunitária. Numa sociedade laica, ou seja, uma sociedade laica, tem a lei como referência. A lei está para o bem da sociedade e não do Estado contra a sociedade. E aqui há uma pergunta: se a sociedade não entende as leis do Estado, no anteprojeto do Código Penal, lendo as coisas como leigo, quem não entende nada de direito ou jurisprudência, fica-se com a impressão que a pena aplicada aos jovens é equiparada às penas aplicadas a terroristas.
as penas para os delinquentes e homicidas são bem mais leves. Vamos ver alguns textos. Primeiro, a expressão associação de malfeitores não aparece, pelo menos nesse anteprojeto. Com certeza quem estuda direito saberá encontrar essa expressão. E também não acredito que todos os angolanos tenham que estudar direito para entender o funcionamento da administração da justiça em Angola. Portanto, seria um contrassenso. O primeiro artigo deste anteprojeto diz o seguinte: só pode ser punido criminalmente o fato descrito e declarado passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática. Só pode ser aplicada a medida de segurança a estado de perigosidade cujos pressupostos sejam fixados na lei anterior e coisas semelhantes. Não é permitido o recurso à analogia nem a interpretação extensiva para qualificar um fato como crime, para definir o estado de perigosidade ou para determinar a pena ou a medida de segurança que lhes correspondem. Ok, vamos avançar. Formas especiais de fato punível. O artigo 19 diz assim: atos preparatórios. Os atos preparatórios não são puníveis, salvo disposição em contrário. Essa parte de disposição em contrário, naturalmente, quem estuda direito sabe. Mas o segundo parágrafo é assim: são atos preparatórios, atos externos destinados a facilitar ou a preparar a execução do fato, mas que não constituam ainda começo de execução nos termos do artigo seguinte, que é o artigo 20, tentativa. A tentativa, quando o agente praticar com dolo atos de execução de um crime sem que chegue a consumar-se. São atos de execução os que preenchem um elemento constitutivo de um tipo de crime, os que forem idôneos à produção de resultado típico ou os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis, forem de natureza a fazerem esperar que se lhes sigam atos das espécies indicadas nas linhas anteriores. Okay. O capítulo 2 é crimes contra a ordem e tranquilidades públicas. Instigação pública ao crime. Quem em reunião ou ajuntamento público ou através de meio de comunicação com o público incitar diretamente a prática de um crime determinado é punido com pena de prisão de até 3 anos ou com a multa de 360 dias. Se da conduta descrita no número anterior resultar a prática do crime, o agente é punido como instigador do crime praticado. A pena em caso algum pode ser superior à combinada para o crime objeto de instigação pública. Okay. A única expressão que parece semelhante à associação de malfeitores é a que se encontra no artigo 280, associação criminosa. Portanto, não tem uma definição precisa, mas pode-se deduzir do primeiro parágrafo. Quem participar na constituição de associação, organização ou grupo constituído por 2 ou mais pessoas, agindo de forma concertada, tiverem por finalidade a prática de crimes ou o chefiar ou dirigir, é punido com a pena de prisão de 2 a 10 anos. Os jovens foram punidos com penas, alguns com penas, a moldura penal é de 2 a 8 anos. E avançando, temos aqui o artigo 281, organização terrorista. Considera-se terrorista associação, organização, grupo constituído por 2 ou mais pessoas que, agindo de forma concertada, tiverem por finalidade a prática de crimes de terrorismo previstos no artigo 282. Portanto, quem participa nessa tem uma moldura penal de 5 a 15 anos. Então vamos ver aqui o que é terrorismo.
Portanto, o terrorismo, quem com intenção de prejudicar a integridade ou a independência nacional, de destruir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, de forçar as autoridades angolanas a praticarem determinados atos, a abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, comete crimes dolosos. Comete crimes dolosos contra a vida, a integridade física e a liberdade das pessoas, contra a segurança dos transportes e das comunicações, incluindo telegráficas, radiofônicas, televisivas ou eletrônicas, de perigo comum através de incêndio, libertação de substâncias radioativas, veneno, gases tóxicos ou asfixiantes, inundação ou avalanche, desmoronamento de obra ou construção, contaminação de águas ou alimentos destinados ao consumo humano, difusão de epizootias de sabotagem, que envolva o uso de engenhos ou munições capazes de produzir explosão nuclear, bombas, substâncias ou engenhos explosivos, meios incendiários, armas de fogo, granadas e coisas assim. Portanto, isto é terrorismo. E a pena é, a moldura penal vai de 5 a 15 anos, com certeza. Naturalmente, aí depois já há linhas a observarem, portanto, os que são especialistas nisto. Aqui temos o artigo 283. Participação em motim. Considera-se motim um ajuntamento tumultuoso de um número indeterminado de pessoas suscetível de pôr em perigo a tranquilidade pública. Motim. Portanto, possivelmente o motim não se enquadra nos crimes de organização, associação criminosa. É motim. E, portanto, isso é um aspecto a ver. Mas, portanto, quem participar no motim e que forem praticadas, quem participar em motim em que forem praticadas coletivamente violências contra as pessoas ou bens, é punido com uma pena de 2 anos ou com a multa de 240 dias. Portanto, aqui já alguma reflexão, alguma pergunta podem surgir. Portanto, os jovens que foram condenados são mais próximos de uma organização criminosa ou de um motim? São perguntas. Seria melhor para os jovens, para os 17, organizar um motim e depois afastar-se, porque, portanto, aqui diz: o agente é isento de pena afastando-se do motim voluntariamente ou por advertência ou ordens das autoridades. Portanto, aqui vem a participação do motim. Portanto, as penas estabelecidas no artigo anterior são elevadas a do número 2 para a prisão de 6 meses a 3 meses, a 3 anos, e a do número 3 para a prisão de 1 a 5 anos, sempre que um dos participantes, pelo menos, for portador e exibir uma arma de fogo. Vários participantes forem portadores de arma de fogo ocultas. Vários participantes forem portadores de objetos ostensivos ou ocultos suscetíveis a serem utilizados como armas. Pelo que se pode saber, parece-me que esses jovens nunca foram encontrados com armas. Portanto, quem leva arma no motim tem penas que vão até só 5 anos. Aqueles têm, aí tem alguns que estão punidos com penas de 8 anos. Portanto, mais próximas das penas das organizações terroristas. Mas vamos avançar. É desobediência à ordem de dispersão de ajuntamento. Portanto, aqui dá para entender, inclusive, aquelas penas aplicadas. Alguns, quem participar a um ajuntamento ilegal, constituído por um número indeterminado de pessoas, realizado em lugar público ou de acesso livre ao público, e não obedecer à ordem legítima de dispersar dada pela autoridade competente, com a advertência expressa de que o ajuntamento é ilegal, que é também preciso ver como é que um ajuntamento pode ser legal, de que a desobediência à ordem constitui um crime, é punido com uma pena de prisão de 1 ano ou com a multa de 120 dias. Se o agente do crime tiver promovido o ajuntamento, a pena vai até 2 anos ou 240 dias, coisas semelhantes. E aqui
no crimes contra o Estado, capítulo 1 dos crimes contra o Estado, crimes contra a segurança do Estado. Portanto, tem alta traição, que é punível, portanto, quem com violência ou ameaça de violência usurpar ou usurpação ou abuso de funções de soberania intencionalmente puser em perigo a independência de Angola ou a sua soberania sobre a parte ou a totalidade territorial nacional é punido com pena de prisão de 10 a 20 anos. A mesma pena é aplicável ao cidadão angolano ou estrangeiro residente em território angolano que em tempo de guerra participar de operações militares contra Angola. Portanto, esse não é um problema, não temos, graças a Deus, não temos e não esperamos ter guerra. Já sofreu muito, basta. Aqui provocação à guerra ou represália é um assunto que não vem, mas reparem, a moldura penal é irrisória. Atividade de agentes com fins de sabotagem. Aqui a moldura penal é semelhante, assim, portanto, de 12 a 8 anos, é bastante semelhante àquela dos jovens que foram condenados como associação de malfeitores. Portanto, atividade, portanto, isso se enquadraria, estaria no capítulo de crimes contra a segurança do Estado. Sabotagem, produzir, procurar guardar para si ou para outros, emitir outro, introduzir em Angola meios de sabotagem, construir, manter ou inspecionar acampamentos para a recepção de meios de sabotagem ou pontos de apoio para a atividade sabotadora, aliciar alguém para a comissão de ações de sabotagem, estabelecer ou conservar a conexão entre os agentes sabotadores. Portanto, essa aqui é uma moldura semelhante àquela que foi aplicada aos jovens. Atentado contra o Presidente da República e contra, eventualmente, membros da Assembleia, também estão aqui. As molduras são de 3 a 12 anos, naturalmente tem agravantes, podem ter também, portanto, desagravantes. Coação contra o Presidente da República e outros órgãos de soberania. As molduras são semelhantes àquelas que foram aplicadas aos jovens. Quem, através de violência ou ameaça de violência, coagir o Presidente da República ou qualquer outro órgão de soberania a não exercerem os seus poderes ou exercerem no sentido determinado é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Portanto, se o fato descrito no número anterior for praticado contra membro da Assembleia Nacional do Governo ou contra magistrado judicial, a prisão é de 1 a 5 anos. Tanto é para pensar. É o que está escrito, nós lemos só o que está escrito. Atualmente, se tem que ir à universidade para entender o direito angolano, pronto, estamos todos perdidos. Perturbação do funcionamento do órgão de soberania. Quem com tumulto, desordem ou arruaças, também essa palavra já foi utilizada pelo Procurador-Geral da República, esse de arruaças, perturbar o funcionamento dos órgãos de soberania é punido com pena de prisão de até 2 anos ou com multa, 2 anos só. Portanto, fazer arruaças é menos grave. Está aí. Naturalmente, isso se prova se foram feitas arruaças. Se da mesma forma perturbar o livre exercício das funções de um membro de qualquer órgão de soberania é punido com pena de prisão de 1 ano ou com multa de 120 dias. Violação de recintos. Também tem aqui isto. Crimes contra a realização da justiça. Aqui tem, vamos dizer, prevaricação. É preciso ver também, naturalmente, quer dizer que o magistrado judicial, ou o Ministério Público, ou o árbitro que prevaricarem na resolução de um assunto de justiça, decidindo ou promovendo contra o direito, com a intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, são punidos com pena de... Portanto, a sensação que se tem aqui é que é preciso entender bem. Aqui, portanto, durante o julgamento se falava, portanto, o magistrado é o juiz, naturalmente. O magistrado judicial é o juiz. O Ministério Público, portanto, também, vamos dizer, o Ministério Público, que neste caso criou este crime, que é o crime de organização de malfeitores.
que por acaso não aparece no ordenamento, naturalmente os advogados sabem melhor. Não será que uma pessoa que não entende possa entender isto como prevaricação? E a família não pode denunciar o magistrado, ou como é que a família pode fazer para denunciar o Ministério Público disto? É possível? E é preciso ver os especialistas. Denúncia caluniosa. Quem por qualquer meio, perante a autoridade ou publicamente, denunciar ou lançar sobre determinada pessoa a suspeita de prática de um crime, com consciência de falsidade de imputação, e a intenção de que contra ela se instaure procedimento criminal, é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos ou com a multa. Naturalmente, nós nos últimos tempos, durante o processo, o julgamento desses jovens, fomos vendo muitas intervenções na televisão, na rádio, tanto de membros do governo a denunciar e lançarem sobre esses jovens suspeitas de praticar de crimes, naturalmente de terrorismo internacional. E neste caso acho que que não se agrava nada, naturalmente o ministro, como é que se diz, ministro itinerante, inclusive deu entrevistas em Portugal, em que naturalmente fazia compreender que esses jovens estavam a preparar um ato que era comparável ao terrorismo internacional. Isso também era preciso ver se isso não constitui uma denúncia caluniosa. Ou então só existe situação caluniosa quando se trata de membros do governo. Atualmente, se alguém falar do governo, criticar calúnia e difamação. A palavra de ordem no país é esta, calúnia e difamação. Portanto, lendo as coisas como estão escritas, é fácil entender apenas aplicado a jovens. Eu não consigo entender. Se isso for um atropelo à lei, estamos todos mal. E naturalmente por isso eu vou fazendo esses vídeos, que é para ver se alguém em público apareça também para explicar o que efetivamente devemos entender e como devemos entender a administração da justiça em Angola. Tem uma face, tem um nome,